E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha, para quem acha que a situação aqui no Japão pode não piorar do jeito que tá, olha só, capaz de piorar, hein? Olha, o Ministério, desculpa, garganta tá pegando. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria decidiu considerar a introdução de um sistema que exige que os usuários economizem gás, a chamada economia de gás, caso a oferta e a demanda de gás nas cidades fiquem apertadas. Então, o que isso quer dizer? Que o governo, de tempos em tempos, na hora que ele vê que vai dar problema com gás, ele vai emitir alertas, tá, para as pessoas, né, e empresas fazerem economia de gás. E nisso você já sabe o que vai dar, né? Cada vez mais está escasseando o gás aqui no Japão, para eles considerarem esse tipo de coisa, esse tipo de medida. Então, vão, como é que se fala assim, fazendo o que vocês podem. Não é aquela velha história. A japonesa, então eu vou migrar para o fogão elétrico. Aí é aquela velha história. Vem o governo com os alertas para economia de eletricidade. Então, a gente está ficando num mato sem cachorro aqui no Japão, né? Então, por isso que eu sempre alertei as pessoas, comecem aos poucos estocar aquelas bombinhas de gás para você poder usar aqueles fogareiros a gás, né, à base de bombinhas aqui no Japão. Ter um pouco sempre de álcool em gel também, caso queira fazer comida, alguma coisa, porque nós não sabemos como é que vai ficar aqui no Japão. E a situação está cada vez pior. Eu venho sempre trazendo esses alertas aqui no canal, né, já para as pessoas terem noção realmente do que está acontecendo, e sem firula, assim, sem aquela história da carochinha, né? Mas continuando, o Japão depende das importações de gás natural liquefeito, o que é o combustível para os gases, no caso assim, o gás das cidades, né? Mas à medida que a situação da Ucrânia vai se tornando cada vez mais tensa, a concorrência internacional para a aquisição do gás está se intensificando. Tá falando assim, né? Só que na reportagem não fala que o Kishida fez merda, desculpa, né? E que a Rússia lá tá tomando as contramedidas dela. Então, eu já havia anunciado também que a Rússia praticamente ele meteu a mão ali em Sakhalin 2 ali, que é a usina que o Japão tinha feito, como é que se fala? Desculpa, fugiu a palavra. Investimentos, tá? Com duas empresas japonesas. Aí praticamente assim, a Rússia está com a faca e o queijo na mão em relação ao gás, né? O gás e petróleo. Medvedev já avisou a mesma coisa. Se o Kishida continuar fazendo muita palhaçada com as políticas dele, que o Japão pode ficar sem o fornecimento de gás e petróleo da Rússia. E aí? Por esse motivo, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria está considerando a introdução de um sistema para solicitar aos usuários que economizem gás, caso a oferta e a demanda de gás nas cidades fiquem apertadas. Seguindo o mecanismo de solicitação da economia de energia, aqueles alertas, tá? Mostraremos às residências e às empresas um menu de economia de gás fácil de entender para incentivar esforços voluntários e, se a oferta e a demanda de gás forem apertadas, também poderemos fazer uma solicitação de economia com metas numéricas. Solicitação de economia com metas numéricas, basicamente, dependendo, tá? Dependendo da forma que for ser feito, já não vai ser tão voluntário assim. Porque a partir da hora que eles colocam uma meta numérica, se não alcançar aquela meta numérica, pode ser que dê uma certa escassez ali, assim, para não falar falta, tá? E com isso, o que pode ser considerado futuramente racionamento de gás, tá? A venda ou racionamento de alguma forma do gás. Então, como é que fala assim, a situação está melhorando? Não, só está piorando, e já dá para vocês terem ideias, né? Além disso, está sendo planejado um projeto com um sistema concreto para o inverno, quando o uso do gás vai aumentar, como se é possível ordenar as restrições de uso para grandes empresas. Eu vou até ler de novo, porque se isso realmente acontecer, vai cortar horas de trabalho das empresas.
E o que isso vai acontecer? Vai impactar você que trabalha aqui no Japão, que depende de gás para trabalhar. Ah, japonês, mas eu trabalho na fábrica, não depende do gás. Dependendo da fábrica, você depende sim. Por que eu falo isso? Bentoiás dependem. Isso é de cara logo, não preciso nem falar. Dependendo da fábrica que faz peças de alumínio, ela tem o forno dela é abastecido a gás. Então já deu para você sacar que se o forno que faz o derretimento de alumínio, que vai fazer as peças de alumínio ali, para você poder trabalhar nas autopeças, diminui o horário, o que vai acontecer? Nas autopeças vai começar o efeito dominó de queda de horário de serviço. O que vai acontecer? Mais pessoas com menos horas de trabalho, e dependendo do que vai acontecer também, desemprego. Então, fica esperto, eu vou até ler de novo já para você sacar. Tá? Além disso, estamos planejando projetar um sistema concreto para o inverno, quando o uso do gás aumentará. Isso é claro, porque tem muita gente que vai tomar o furô, está muito frio e etc. E puf, aumenta o uso do gás. Da mesma forma que tem pessoas que vão usar aquecedores a gás. Tá? Então, você já sacou. Como se é possível ordenar restrições de uso para grandes empresas. Então você já viu que vai impactar as grandes empresas. E nisso vai impactar o quê? O trabalho e o seu trabalho aqui no Japão, dependendo do local. Por isso que eu venho falando para as pessoas, eu já venho alertando as pessoas já há algum tempo. Quando for trocar de emprego, não vai muito na cifra não, no cifrão, como é que se fala. Vê o tipo de serviço que é, se depende de determinados segmentos. Por quê? Você vê que determinados segmentos estão com riscos de ficar com menos trabalho. Cada vez mais. E nisso você já sabe o que vai impactar. Vai ser um efeito dominó que vai dar uma piora nessa recessão japonesa que vocês não fazem ideia. Se isso realmente acontecer de acordo com o que o Ministério está falando. Por quê? Vai depender do quê? Da política da Rússia daqui até o final do ano em relação à geração de gás. Tá? E se os russos diminuírem ou cortarem as exportações para o Japão de gás, você pode ter certeza que vai dar uma caca nesse país aqui, vocês não fazem ideia. Eu não quero estar certo nesse ponto. Tomara que eu esteja errado, mas vai vendo. Aí vem aquela história, mas é só o youtuberzinho que está falando. Todas as previsões que eu fiz para trás, vocês viram que concretizaram. Né? Então, vai na manha, como é que se diz assim, vão tomando suas providências, porque senão a coisa vai pegar. Pode pegar e feio, hein? Em relação ao gás natural, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto presidencial no dia 30 do mês passado, ordenando a mudança de entidade empresarial para uma empresa russa, no caso assim, estatizou o gás, tá? Para um projeto em desenvolvimento de Sakhalin-2, no Extremo Oriente, do qual também participam empresas japonesas, são duas, a Mitsui e a Mitsubishi, para fornecer eletricidade e gás. E há preocupações com isso, sobre o impacto. Eu alertei sobre isso quando o Putin assinou isso, eu já trouxe logo já para ir alertando sobre esse tipo de coisa. E você vê que, entre aspas, está se concretizando. Né? Por isso que eu falo, tomar cuidado. Aí quando o Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizará no início da semana uma reunião de especialistas da Agência de Recursos Naturais e Energia, o órgão consultivo do Ministério da Economia, Comércio e Indústria, para considerar os mecanismos concretos da economia de gás. Então você vê que eles vão implementar, já vão fazer a reunião? Vão. Só que o que me chamou a atenção foi nessa parte das empresas. Se as empresas forem ordenadas a fazer economia de gás com métricas numéricas, enquanto não bater aquela métrica numérica de economia, a empresa, entre aspas, vai ficar restringida a certas horas de trabalho. E nisso o que vai acontecer? Você já sabe, menos dinheiro no bolso do povo que trabalha nesses locais. E nisso vai piorar o quê? A vida de muita gente. E tem aquele efeito dominó. Vocês viram que o que aconteceu na China, lá em Shanghai, em relação às montadoras aqui no Japão, e se acontecer a mesma coisa com essas empresas que já estão aqui no Japão usinando, no caso, já fazendo as peças
para as autopeças acabarem de dar os retoques para essas peças, você já viu que não vai dar o que presta. Então, aquela parte automobilística vai dar um efeito dominó muito grande. De novo. Tá? Então, fiquem alertas para certos segmentos, tá? De trabalho, porque o risco está aí, eu estou avisando, o Ministério está avisando. Tá? Aí é aquela velha história, é pagar para ver. Tá? Acredite quem quiser, mas você vê que geralmente, onde tem fumaça, um ditado muito grande que tem aqui no Japão, que ele se aplica muito, aonde tem fumaça tem fogo. Quando o Ministério ele anuncia alguma coisa, você pode ter certeza que ele vai fazer. Quando ele pode anunciar com 3 meses, 6 meses de antecedência, mas ele executa. Aqui no canal já deu para você sacar isso. As pessoas que acompanham o canal devem se lembrar disso, que eu venho sempre trazendo certos alertas. O Ministério vai fazer tal coisa. A coisa está sendo alertada de tal forma. E eu fazia minhas previsões em cima. Então batia o que eu falava e batia com o que o Ministério fazia. No caso, na época. Então você vê que ele já está alertando. Tá? Então só tome cuidado com os segmentos de trabalho que você está. Se você pretende trocar de trabalho, tome cuidado com o segmento que você vai estar, porque final de ano não vai garantir emprego para muita gente. Tá? Por mais que seja a correria de final de ano, você vê que dependendo, não vai garantir emprego. Por causa desse alerta que o Ministério já soltou. Tá? Então, fique atento. E se você não é inscrito no canal e quer ficar sempre a par dessa situação toda que está acontecendo no Japão aqui, e sem firula, tá? Peço para você, se inscreva no canal, deixa seu like, se puder já clica no like lá já para ficar já registrado ali para nós, dá essa força para nós, por favor, e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal em relação ao Japão, tá? E sem firula, porque você vê que não é momento de ficar, como é que se fala assim, enfeitando as coisas, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!